Agora são 6h32, a gente está de volta para falar que no próximo domingo será o primeiro dia de provas do Enem. Neste ano, mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram. E nessa reta final é preciso seguir algumas orientações para enfrentar essa maratona e se dar bem. Ao vivo, o repórter Vladimir Vilaça traz as dicas para a gente e para todos os estudantes que estão nesse momento tenso, não é, Vladimir? Lili, é um momento tenso, né? Que começa bem antes. Essa maratona começa meses e meses antes, o pessoal estudando, se esforçando. Mas e agora? Aqui em Minas, por exemplo, que são quase 584 mil estudantes, o que fazer nesse período, né? Então, estou aqui com o professor Marcelo Batista, que tem 10 anos que trabalha com esse público de pré-vestibular, pré-ENEM. Professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Minas. Obrigado. E aí? O que faz, assim, nessa reta final, estuda tudo, revisa, dá aquela passada de olho em apostila, em livro, em caderno, ou não? Momento de relaxar. Bom, o que a gente gosta muito de falar com os alunos é que não dá para mudar a realidade toda do vestibular nesses últimos dias. Então agora é muito mais um momento de tentar solidificar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano do que um momento de tentar descobrir e aprender vários conteúdos novos. Então agora é importante que o aluno tente organizar o que ele já aprendeu, fazendo revisões, lendo algumas coisas com um pouco mais de calma, assistindo alguns filmes, documentários que podem auxiliar no Enem como um todo. Seria muito mais produtivo do que tentar agora estudar e aprender tudo que não aprendeu ao longo do ano. Já fiz algumas reportagens, alguns alunos têm uma memória bem visual, né? Isso também é muito particular, tem gente que gosta de passar mesmo. A gente fala assim, na metáfora, passar o olho, mas passar mesmo as matérias, para alguns estudantes funciona, né? Só ir passando folha para ver os temas, o que estudou desde o início do ano, para alguns dá certo. Na verdade, a questão de revisar, nem que seja dessa forma de literalmente passar o olho, é uma maneira muito interessante para o aluno saber realmente o que aprendeu ao longo do ano. É sempre recomendável também que nesse momento ele procure trabalhar com muitos resumos, que ele tente escrever, resumir o que entendeu de determinadas matérias, para literalmente montar um material que ele possa depois dar aquela última lida antes da prova. Mas claro, tudo sem estresse, sem preocupação. Se sentir inclusive que isso está muito pesado e que psicologicamente não está ficando tão legal, que está sobrecarregando, não tem problema nenhum em não fazer nada nesse finalzinho, né? Faltam 2 dias, se o aluno quiser descansar, se o aluno quiser ficar numa boa, tranquilo, sem se preocupar tanto com atividades relacionadas ao estudo, também não tem problema nenhum. Quais são as matérias, as disciplinas deste domingo, né? Que são 2 domingos, o de agora e o próximo, na semana que vem. Para esse domingo são quais disciplinas? Nesse domingo ele vai fazer a prova de linguagens, que tem a língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia, e ele tem a prova de redação também, que é uma prova aberta com 30 linhas escritas. Tem como separar minutos para cada prova dessa? Ou é muito particular? É muito particular. Geralmente, não dá para saber direito qual vai ser a extensão dos textos que vem junto com a prova. Então, é um pouco delicado tentar definir por prova quanto tempo que ele deve gastar. É interessante, sim, que o aluno saiba que para a redação, ele precisa, sim, ter um tempo estimado ali por volta de 1h30, 2 horas, que tem sido, no momento, o tempo ideal para o aluno conseguir fazer todas as questões com calma e, ao mesmo tempo, produzir um bom texto. Tema de redação, todo mundo fica louco para tentar adivinhar. Vocês também ficam tentando passar isso para os alunos, mas não tem jeito, né? O Enem, no ano passado, ele trouxe uma grande surpresa. Ao tratar da questão educacional para surdos, eles buscaram um assunto que, de certa forma, foi muito surpreendente, tanto para os professores quanto para os alunos. Neste ano especificamente, se o Enem continuar nessa mesma pegada, nessa mesma discussão, ele pode tratar sim sobre questões relacionadas a outros grupos minoritários, mas ele também gosta muito de tratar sobre questões relacionadas à juventude. Então ele pode discutir sobre questões relacionadas à cidadania, questões relacionadas a doenças psicossomáticas, né, depressão, ansiedade. Pode aparecer alguma questão relacionada à saúde, e aí a gente pensa um pouco em questões relacionadas à obesidade, doação de órgãos e assuntos semelhantes ou que pelo menos estejam mais ou menos nesse sentido. Tá bom, professor. Fica aqui, aguarda um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, gente, para conversar mais com o professor, que tem mais assunto aí de preparação para essa reta final do Enem, Lili. E no domingo, mais de 580 mil candidatos vão fazer as provas do Enem em Minas Gerais. Nessa reta final, é preciso definir algumas prioridades para se dar bem nos exames, né?
E ao vivo a gente volta a falar com o Vladimir Vilaça, que tem mais orientações, sabe tudo de Enem, não é, Vladimir? Mais ou menos, viu, Lili? Já tem um tempo que eu fiz essa prova, não fiz mais, mas quem sabe tudo mesmo é o professor Marcelo Batista, que já trabalha com os estudantes há 10 anos aí. Professor, vamos falar agora sobre essas informações de ordem prática, né? No dia da prova, alimentação, horário e até o endereço do local de prova, tem que ficar bem atento, né? É muito importante que o aluno, antes da prova, já consiga ter noção de direitinho qual é o local de prova, que ele possa fazer uma visita antecipada, que ele consiga se controlar em relação aos horários e, claro, que ele faça uma boa alimentação. É importante frisar que uma boa alimentação não significa necessariamente que esse aluno vai ter que comer uma coisa muito diferente do que ele está acostumado a comer. Mas ele precisa ter cuidado principalmente em relação à quantidade, para não exagerar. E claro, se ele puder evitar alguma coisa muito pesada antes da prova, claro que vai fazer muito bem. Lanchinhos durante a prova, algumas pessoas reclamam que isso atrapalha, barulho, etc., mas tem que levar, porque são 5 horas de prova? Na verdade, o recomendável para o aluno, inclusive, é que ele leve alguma coisa para comer durante a prova, até para que ele consiga manter energia, para que ele consiga manter a concentração. Claro, atrapalha, às vezes o barulho enquanto está abrindo, né? Abrindo e fechando, tira a atenção do outro, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ajuda para se nutrir de fato durante a prova e é muito importante. Lembrando que alimentos fechados, lacrados, ou se levar uma coisa a granel tem que ser transparente, né? Exatamente, Embalagem transparente. Exatamente, o aluno ele tem que tomar cuidado em relação ao que ele está levando, para que isso não se torne um critério, um problema na hora de fazer a prova de fato. Professor, vamos voltar a falar das disciplinas. O senhor estava me contando que recentemente teve mudança na banca de avaliação, especificamente da redação? Exatamente, a redação neste ano especificamente, ela vai ser corrigida pela FGV. Até no ano passado ela era corrigida pela VUNESP. Essa mudança ela é muito importante para o aluno, mas de uma maneira geral não vai impactar muita coisa em relação à questão da produção do texto. Acaba fazendo um pouco mais de diferença depois no processo de correção, mas as regras permanecem as mesmas, o aluno não precisa se preocupar em relação a mudanças nos critérios e pode ficar muito tranquilo em relação a isso, apesar de ter ocorrido essa mudança. Já fiz uma reportagem uma vez, alguns especialistas dizem que a prova do Enem, a principal palavra é correlacionar. É isso mesmo? Além da redação, até as outras disciplinas? Sempre fazer um intertexto com a vida real? Claro, o aluno ele precisa saber que a prova ela é basicamente uma maneira de avaliar se ele consegue relacionar os conteúdos da prova com a realidade que ele está vivendo. Então, por exemplo, na prova de linguagens é muito comum que os textos mais abordados, os gêneros textuais, tratem sobre questões que eles mais utilizam no cotidiano. Então ele vai encontrar lá crônica, editorial, artigo de opinião e vários outros temas que têm uma relação direta no cotidiano. Para a redação, é importante que ele consiga fazer uma análise crítica de algo da atualidade. Então é importante sempre que o aluno consiga fazer esse tipo de correlações na prova para que ele obtenha, claro, um resultado satisfatório. O senhor é professor de português, né? Exatamente. Interessante que a interpretação de texto está presente em toda a prova, inclusive na matemática, etc., né? Tem que saber o que está pedindo a questão. Né? Sim, é muito importante que o aluno desenvolva, e no Enem a gente fala muito sobre essa habilidade, né, de ler e interpretar textos, não só para a prova de linguagens, mas para a prova de ciências humanas, para a prova de ciências da natureza. Todas as provas ele necessita dessa capacidade de interpretar, até mesmo na temida matemática, ele precisa interpretar determinadas situações para entender o que está sendo pedido na questão. Disciplinas que têm um texto muito grande, mas antes tem um enunciado, é melhor ler o texto antes e depois ler o que está pedindo ou fazer o contrário? Ler aquele texto com foco. A dica oficial para o aluno é, sempre que ele encontrar um texto muito longo, ou até mesmo nas questões com textos mais curtos, é importante que ele leia primeiro o enunciado para saber o que está sendo pedido na questão e depois ele leia o texto, porque ele já consegue fazer uma leitura mais focalizada e ele já busca as informações que ele realmente precisa saber nesse texto. Isso serve até para que ele consiga ganhar tempo fazendo as questões, porque se ele lê o enunciado e depois de ver o que precisa no enunciado ele volta no texto, ele acaba gastando muito tempo para a realização da prova. Beleza. Professor, muito obrigado por essas dicas aqui no decorrer do Bom Dia Minas. Eu acho que agora está todo mundo mais preparado. Sim. Valeu demais. Eu que agradeço. Hoje, gente, também, por último, atenção ao gabarito, né? Caneta preta, esferográfica preta, transparente e levá-la para o dia da prova. Boa sorte para todo mundo. Lili. Obrigada, Vladimir. Excelentes dicas do professor Marcelo, viu? Obrigada mesmo. Bom dia para vocês.